olha o tamanho da ladeira que nós vai ter que subir agora. Agora nós vamos subir, toca com os brinquedos lá em cima agora, por causa da ladeira. Aí a gente, estamos subindo agora só com o carro, por causa que ali, ó, ali é uma ladeirona. Aí se subir com a carreta junto, queima muito a embreagem. Aí ó, galera, estamos carregado já de novo. Estamos levando mais uma. Agora, a informação de vocês. Eu não consigo ver. É 4 horas. Estamos levando mais um. Mais uma carguinha. Uma cama elástica e um tobogã. Pra tirar amanhã. Daqui a pouco a gente tá indo pegar aquele outro lá.
dia, gente. Como que vocês estão? Estamos indo para a desmontagem dos brinquedos. Hoje foi mais cedo. A gente não foi desmontar de noite, porque o cliente pediu para ficar mais aquela noite. Aí, estamos indo agora, cedo. Pensa no frio, mas no frio. Nossa senhora. Tô com a blusa, mas... Ih, tá gelado pra caramba o portão. E hoje tem mais uma instalação de um monte de brinquedo. Meu Deus. Acompanha nós aí. Rafael e Felipe tão todo fim de semana firme na missão. Felipe firme no volante, segurando o carro na mão. Rafael com a câmera na mão, gravando a diversão. Mais um vídeo pro canal, cheio de emoção. Montar um tobogã aqui, desmontar no cama elástica ali, montar brinquedo pra galera brincar e depois é hora de